Olá, nessa videoaula nós vamos falar sobre tabulação e análise de dados. O meu nome é Edmilson Pereira, eu sou estatístico, eu fiz especialização em segurança pública, fiz o mestrado em sociologia e o doutorado na educação. E em todas essas áreas eu trabalhei com a aplicação de metodologia quantitativa de análise de dados, sobre o que a gente vai estar abordando aqui nessa videoaula. O objetivo dessa videoaula é que, ao final dessa unidade, você seja capaz de estruturar um banco de dados, de definir os tipos de variáveis investigadas e de fazer a análise descritiva dos dados analisados. Por que é necessário possuir conhecimentos mínimos em análise de dados? Bom, como estamos na área acadêmica, nós precisamos ler e compreender adequadamente os resultados de estudos, de pesquisas na nossa área de interesse. Nós precisamos interpretar corretamente o que nos é reportado. Precisamos avaliar a notícia, a informação que chega até nós. E também é necessário para a gente reportar de forma apropriada os nossos estudos, os resultados de nossas pesquisas. E, afinal de contas, ao final do curso, vai ser necessário desenvolver o TCC. E agora, por que é necessário conhecimento sobre a estruturação de dados? Na realização de pesquisas e estudos na área acadêmica, na produção do TCC, geralmente é necessário trabalhar com os dados, ou seja, a gente vai trabalhar com observações empíricas do fenômeno observado. E os dados analisados, eles podem ser secundários, ou seja, eles já podem se encontrar disponíveis por agências oficiais, por exemplo, o IBGE. O IBGE ele fornece a PNAD, oferece informações sobre o censo, o Ministério da Saúde em relação aos dados do DataSUS, o INEP disponibiliza informações sobre o censo escolar, sobre o censo da educação superior e um conjunto de outras avaliações que o órgão desenvolve. E também pode ser que o aluno ele vai ter que trabalhar com dados primários, ou seja, ele vai ter que coletar os dados que ele vai conseguir trabalhar. Esses dados eles podem ser coletados por meio de entrevistas, por meio de experimentações, por meio de observações e, com base no que ele levantou de dados, o que ele vai precisar? Ele vai precisar organizar esses dados, ou seja, ele vai precisar estruturá-los para que depois a gente consiga analisar o que diz todo esse conjunto de dados que foram obtidos. Então a gente precisa colocar ele num padrão em que a gente vai conseguir levar ele para um software estatístico apropriado para a gente fazer as nossas análises. Então as nossas inferências, as nossas conclusões sobre o fenômeno observado, ele vai depender tanto da coleta quanto da estruturação desses dados para que a gente possa conseguir obter as informações a partir deles. E o que eu vou colocar aqui nessa videoaula é algumas informações básicas sobre a tabulação de dados, sobre os tipos de variáveis que são possíveis de encontrar no desenvolvimento do estudo, e eu vou trazer alguns conceitos, algumas noções básicas de estatísticas descritivas, apresentando algumas medidas de tendência central e também algumas medidas de dispersão. E antes de prosseguirmos, vamos pegar algumas definições básicas sobre o que a gente vai trabalhar. Primeiramente, o que é um dado estatístico? É um dado numérico, ele é considerado a matéria-prima sobre a qual se aplicam os métodos estatísticos. E o que é um conjunto de dados? Um conjunto de dados é uma coleção particular de dados, é um coletivo de dados de observações estruturadas. E nesses dados estruturados, o que a gente vai ter? A gente vai ter um sujeito ou um caso, que um sujeito ou um caso ele é considerado um item em estudo. Por exemplo, se a gente está trabalhando com pessoas, vai ser uma pessoa, se a gente vai estar trabalhando com experimentações em animais, vai ser um animal. E a outra característica que a gente vai avaliar é o que a gente chama de variável. Para cada caso que a gente está avaliando, o que a gente vai estar aferindo em relação a esses casos. Isso é o que a gente chama de variável, que é uma característica do sujeito ou do indivíduo que a gente está estudando. Agora vamos partir para a estruturação dos dados, com base em um conjunto de observações sobre um conjunto de pessoas, por exemplo. Uma regrinha básica, vamos colocar esses dados numa planilha da seguinte forma. Para cada linha dessa planilha, a gente vai atribuir um caso ou um sujeito. No nosso caso, como vocês estão vendo aí, na primeira linha a gente tem que o paciente é o Pedro. Então todas as observações referentes ao Pedro vão constar nessa linha. A segunda linha é o João.
Então, todas as observações sobre o João vão constar nessa linha. Aí agora, quando a gente vai pegar o que é uma variável ou uma observação sobre o Pedro, a gente vai colocar essas informações em colunas, por exemplo. Em relação ao Pedro, a gente avaliou o sexo da pessoa, a idade da pessoa. Se a gente está considerando dados de pessoas que estão no hospital, por exemplo, a gente tem aqui o tempo de internação, considerado em dias, que o Pedro está no hospital. Então, dessa forma, a gente consegue colocar todos esses dados em uma planilha e que, a partir daí, a gente vai conseguir levá-la para um software estatístico para a gente poder fazer a análise conjunta de todos esses dados. Então, é a partir desses dados, dessa estruturação, dessa planilha, que a gente vai conseguir fazer uma leitura geral de todos os dados, de todas as observações que a gente coletou. Bom, e como vimos na planilha anterior, nós temos um conjunto de variáveis, um conjunto de características avaliadas em cada caso pesquisado. Na nossa planilha, a gente pôde verificar para cada paciente informações sobre o sexo do paciente, sobre o tempo de internação em que ele ficou, ou seja, são diferentes olhares, diferentes medidas sobre fenômenos. Então eu vou caracterizar agora os tipos de variáveis que a gente pode encontrar no desenvolvimento do nosso trabalho. De forma geral, elas se distribuem em dois grandes grupos, as variáveis quantitativas e as variáveis qualitativas. Começando pelas variáveis qualitativas, a característica dela é que a escala de mensuração, ela refere-se a um conjunto de categorias. E essas categorias se distinguem por alguma característica não numérica. Por exemplo, o estado civil de uma pessoa, a nacionalidade dela, se a gente considera se ela tomou ou não um determinado medicamento. Então, a gente não tem nenhuma atribuição numérica a essas categorias. A gente não consegue ordená-las segundo algum critério numérico. A outra informação dessas variáveis qualitativas é que elas se distribuem em variáveis nominais ou categóricas, como o nome indica, que são caracterizadas por dados que se classificam em nomes, rótulos ou categorias. É o caso de sexo, cor dos olhos, a região geográfica em que ela se encontra. Então, em relação às variáveis nominais ou categóricas, a gente não consegue classificá-las em determinada posição ou ordenamento em relação a algum número. O outro tipo de variável qualitativa é a variável do tipo ordinal, ou seja, ela também se refere a uma categoria, mas só que elas podem ser arranjadas em alguma ordem. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com a interpretação desses resultados. Por exemplo, vamos considerar que a gente vai estar colocando como variável a classificação do município em relação à quantidade de casos de dengue, por exemplo. Então a gente tem que o município A é o município primeiro colocado em relação à quantidade de casos de dengue. O município B é o município segundo colocado nessa mesma classificação. Então a gente sabe que o município A é o primeiro colocado, que o município B é o segundo colocado, só que essas informações não permitem afirmar que a quantidade de casos do município A seja o dobro da quantidade de casos do município B. Ou seja, a gente sabe que existe um ordenamento, mas a gente não consegue saber dessa relação direta de que um é o dobro do que o outro. Agora, outro tipo de variável, outro grande grupo, refere-se às variáveis quantitativas. Aí a característica dela já é essa atribuição de um número para poder classificá-las. As variáveis quantitativas, elas se distribuem em variáveis discretas, que são aquelas variáveis cujo número de valores possíveis é finito ou é inumerável. A gente vai utilizar sempre números inteiros para caracterizar variáveis desse tipo. Por exemplo, o número de infectados por determinada doença, o número de filhos que uma pessoa possui. E a gente sabe que, agora, nesse caso, o número de filhos de uma pessoa que tem 2 filhos e uma pessoa que tem 1 filho, a gente sabe que a que tem 2 filhos é o dobro da outra. E aqui a gente consegue fazer essa relação, diferentemente do que a gente não conseguia fazer em relação às variáveis qualitativas do tipo ordinal. O outro tipo de variável quantitativa refere-se às variáveis contínuas, ou seja, também são valores numéricos, mas só que entre duas posições existem
infinitos valores que podem ser observados. Por exemplo, vamos considerar o peso de uma pessoa. Uma pessoa possui 70 quilos e a outra 75 quilos. A gente sabe qual que pesa mais, a gente sabe essa diferença de peso entre as duas, mas entre a pessoa que tem 70 quilos e entre a pessoa que tem 75 quilos, inúmeras classificações podem ocorrer dentro desse intervalo. Por exemplo, a gente pode encontrar uma pessoa que tenha 72 quilos, ou a gente pode encontrar uma pessoa que tenha 72 quilos e 100 gramas, a gente pode encontrar uma pessoa que tem 72 quilos, 120 gramas, ou seja, existem uma possibilidade infinita de conjuntos possíveis dentro desse intervalo. Isso aí geralmente está relacionado com um instrumento de aferição. Utilizando um instrumento mais apurado, a gente consegue uma precisão maior dessas medidas, a gente consegue casas decimais maior para atribuir um determinado valor, no caso aqui é o peso. E depois de apresentar para vocês os tipos de variáveis possíveis de serem encontrados nos nossos estudos, eu vou apresentar algumas medidas que permitem a gente compreender o conjunto de dados analisado. O primeiro tipo de medida que eu vou apresentar aqui refere-se às medidas de tendência central. E a primeira dessas medidas que eu vou apresentar, ela é denominada moda. E o que é moda? É aquele valor que se repete com maior frequência num conjunto de dados. E num conjunto de dados ele pode ter somente um valor que aparece com maior frequência, que é o que a gente vai considerar como sendo unimodal. A gente pode ter também um conjunto de dados em que dois valores aparecem mais repetidas vezes do que outros, que é o que a gente considera como bimodal. E a gente pode ter também um conjunto de dados onde não existe nenhum valor que aparece repetidas vezes mais do que o outro. É o que a gente considera de amodal. Outra medida de tendência central é a mediana. A mediana ela é o valor da variável que ocupa a posição central de um conjunto de dados ordenados. Ou seja, nós temos um conjunto de dados, a gente vai pegar essas observações, esses dados, a gente vai ordenar. Imagina que tenhamos 5 dados. Vamos ordenar os valores dos 5 dados. A partir desse ordenamento, a gente vai pegar a variável do meio e vai considerar esse valor como a mediana. Ou seja, a gente tem que 50% das observações encontra-se ao lado direito desses dados e que 50% encontra-se ao lado esquerdo desse dado. Ou seja, isso aí divide ao meio o conjunto de dados que a gente tem. Agora, para a gente obter essa mediana, quando o nosso conjunto de dados é par, o que a gente faz? A gente vai pegar os 2 dados que ficaram na posição central e vai pegar simplesmente a média deles. Vai somar um com o outro e dividir por 2. Então a gente tem que, a partir desse valor, a metade das observações encontra-se na parte inferior e a outra metade na parte superior desses dados. Outra medida central, que é a mais utilizada, é a média. E o que essa média faz? Ela leva em consideração uma relação entre a soma e a contagem dos valores. Num conjunto de dados, a gente vai somar todos os valores obtidos e vai dividir esse valor pela quantidade de observações analisadas. Então, daí tem esse que a gente considera como média. Considerando as medidas de tendência central, a gente precisa utilizá-las, definir qual que é a melhor de acordo com a situação que a gente encontra e a gente aponta algumas situações em que uma é preferível à outra. Por exemplo, quando a média não se mostra muito adequada, quando existem muitos dados extremos em relação aos valores observados. Se a gente está analisando o salário de um grupo de pessoas, se a gente pega aqui a maior parte tem um salário, uma renda baixa, e a gente, no outro extremo, coloca uma pessoa que tem uma renda muito alta, quando a gente vai pegar a média desse conjunto de dados, o valor vai ser alto, mas vai mascarar um pouco essa distribuição em relação ao conjunto de dados observado. Então, uma possibilidade de analisar dados com valores extremos é a gente utilizar a mediana. Então, a mediana a gente consegue pegar o valor do meio e esse valor ele não é sensível a dados extremos.
No caso da média, uma possibilidade possível também é remover os extremos, mas isso é para uma outra situação, vocês podem pesquisar depois, mas a gente não vai ver nessa videoaula. Agora, um outro grupo de medidas são as medidas de dispersão, que elas vão nos permitir conhecer a distribuição, como que esses dados estão variando em torno de uma medida de tendência central. A primeira medida é a amplitude. O que é a amplitude? Ela é a diferença entre o maior e o menor valor observado de um conjunto de dados. Ou seja, vamos ordenar todos os dados analisados e a gente vai pegar o maior e o menor. A diferença entre o maior e o menor é o que a gente denomina de amplitude. A outra medida de dispersão, ela refere-se ao desvio médio absoluto. O que é isso? Ele é o módulo do afastamento médio da diferença entre os dados e a média. Ou seja, o que é isso? Vamos considerar que estamos analisando um conjunto de dados em que a média desse conjunto de dados vai ser 4. Então, a gente vai pegar dois dados para a gente poder analisar. A gente vai pegar o valor 6 e a gente tem que a diferença entre esse valor e a média é uma diferença de 2. A gente pega o segundo dado que a gente vai analisar, essa média é 4 e esse dado observado é de 2. Ou seja, essa diferença também é de 2. E nessa conta, quando a gente está trabalhando em relação a módulo, ela é adequada porque não importa se esses dados estão abaixo ou acima da média. Uma outra medida de dispersão que é muito utilizada nos estudos é a variância. O que é a variância? A variância é a soma das diferenças entre os valores observados e a média elevadas ao quadrado. Ou seja, a gente considera esse valor ao quadrado e a gente vai ter uma medida que, quanto maior for, maior vai representar a variabilidade, a dispersão de um conjunto de dados. E dessa medida de dispersão deriva outra, que é a que a gente denomina desvio padrão. O desvio padrão, ela é a raiz quadrada dessa variância e ela difere da variância devido ao fato de que ela possui a mesma unidade da média. Então, é muito comum encontrarmos em estudo intervalo de confiança, onde se coloca o valor central, que no caso é a média, e o intervalo superior ou inferior, ele é classificado em relação ao desvio padrão. E com isso encerro a minha apresentação. Espero ter tido êxito em apresentar os princípios relacionados à tabulação e análise de dados. Espero que vocês consigam utilizar dessas medidas, desses tipos de variáveis, dessas dicas sobre a tabulação para trabalhar em seus dados, seja mesmo no Excel ou em softwares estatísticos apropriados, como é o caso do SPSS, do R, do Stata. Eu vou deixar uma bibliografia sugerida para vocês buscarem mais informações e espero que vocês tenham bons estudos.